Bem, eu já te disse algumas vezes que o medo pode ser um grande professor. Como que ele pode ser um grande professor, sendo que ele pode aterrorizar a cabeça de alguém? Acontece que existem basicamente dois tipos de medo. Imagina a situação 1. Situação 1, eu vou chegar perto do final do terraço de um prédio, bem na beiradinha. Quando eu chego na beiradinha do terraço desse prédio, sei lá, um prédio de 20 andares, se eu fizer isso, o que eu vou sentir aqui? Naturalmente, se eu for uma pessoa saudável, eu vou sentir medo. Por quê? Porque esse medo vai me proteger de correr o risco de uma queda, inclusive, que pode ser letal. Agora imagina que eu vou, sei lá, para uma entrevista de emprego. Chego lá na entrevista de emprego e, nossa, mas antes da entrevista eu fico nervoso, com medo de não dar certo, da pessoa não gostar de mim, etc, etc. Entende? Esse medo da entrevista de emprego, ele é um medo que protege ou é um medo que trava? É um medo que trava. Então existem basicamente esses dois tipos de medo, que é um medo em cima de situações que estão a vir e medos que te protegem do perigo. Entende? Então temos um medo que protege, temos um medo que trava. O professor, adivinha qual dos dois que é? O professor é o medo que protege. O outro também pode ser um professor? Pode, no sentido inverso, de te mostrando onde que você precisa mexer, o que você está fazendo com a sua imaginação. Porque no fundo, esse medo que trava, ele é um medo que faz você ter uma fé negativa tão poderosa a ponto de se conectar nas piores situações no futuro. E se isso ficar muito forte na sua vida, a tendência você é desenvolver um mecanismo de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Talvez precisando até de frear você com medicação, frear você com química. Às vezes é preciso, porque isso entra num estado que fica incontrolável. Entende? A medicação entra o processo terapêutico, a medicação sai, o processo terapêutico continua e assim segue, né, o tratamento, né? E a única coisa que pode quebrar esse medo que trava chama-se atitude. Exatamente. Você vai ter que correr o risco. Você vai ter que driblar a sua imaginação negativa para conseguir se livrar desse problema. Ao passo que quando você tiver esse medo que trava, se você ficar travado e não ir, cada vez que você não for, cada vez que você não executar, a tendência é que você fique cada vez mais presa ou cada vez mais preso, mais dependente da sua imaginação. E aí a sua imaginação, dependendo do que você for ensinado ou ensinada, ela vai arrebentar com você de dentro para fora. Para que isso, né? Tem um jeito de viver melhor. E para isso você precisa adquirir coragem, confiança em si mesmo. E se você tiver dificuldade para isso, você vai precisar, primeiro, andar com pessoas que fazem isso já. Para você começar a incorporar na sua vida esses hábitos de pessoas que já fazem. Agora, se você anda com pessoas mais negativas ainda fica dando ouvidos para pessoas que te puxam cada vez mais para baixo, a tendência é você se arrebentar cada vez mais. A sua tarefa com esse medo que trava é aceitar a incerteza. A aceitação da incerteza vai te levar numa situação de aventura. Exato. Ah, não gosta não de aventura? Ah, se você não gosta de aventura, eu sinto muito. A vida não perdoa os covardes.